Biologia e Química no Enem, como é que esses conteúdos são cobrados juntos? Como é que a famosa bioquímica acaba aparecendo no Enem? Pois é, existem questões na tua prova do Enem que podem ser resolvidas tanto por conhecimento da química quanto por conhecimentos da biologia, e conhecer esses pontos de interdisciplinaridade, de interconexão, podem salvar a sua prova, salvar a sua TRI e garantir mais acertos para você na hora do Enem. E é exatamente isso que eu quero te mostrar. Como identificar uma questão como essa e saber a importância dela na hora que você está estudando. Então vem comigo aqui. Olha só, quando a gente olha para bioquímica no Enem, ou seja, para a famosa biologia vinculada ou anexada ou junto aí da química, nós estamos olhando para um viés de interconexão de assuntos. Existem muitos processos químicos ou características ou conteúdos da química que estão presentes dentro dos contextos e aplicações da própria biologia. Então, saber como perceber isso é um fundamento muito importante. E aí a gente precisa olhar para essas questões interdisciplinares e saber quais os vieses que a gente pode usar para resolver essas questões. Então, quando a gente está estudando, na hora lá de ver um conteúdo de biologia ou de ver um conteúdo de química, nós conseguimos perceber as interconexões que podem existir entre esses conteúdos, vai facilitar muito esse nosso olhar interdisciplinar. Então, eu queria mostrar aqui já algumas questões interdisciplinares que a gente tem aqui no Enem. Então, a primeira delas é essa questãozinha aqui de 2024, uma questão que trabalhou aqui sobre a parte de microplásticos, tá certo? Então, ela vai perguntar em qual material ou em qual tecido orgânico esses microplásticos vão acabar se acumulando. Como é uma questão que fala sobre materiais lipossolúveis, ali na terceira linha, a gente pode resolver isso por questão de solubilidade, da parte de química. Então, uma das classificações que acabaram sendo usadas dentro desse contexto aí da prova foi exatamente esse, tá? Então, essa questão, inclusive, foi classificada como uma questão de química. Mas as alternativas, todas elas falam sobre tecidos específicos dos seres vivos, dos seres humanos. Então, a gente fala tecido ósseo, nervoso, epitelial, adiposo, sanguíneo. Então, tudo isso tem a ver com esse panorama. A mesma coisa aconteceu nessa questão de 2019, que está logo abaixo, olha só. Ele fala sobre a poluição radioativa aí do Césio 137 e vai perguntar aonde que esse material vai também se acumular. Uma questão no mesmo padrão. Então, você conseguia resolver essa questão tanto se você conhecesse sobre a parte química da radioatividade e do deslocamento específico que você estava tendo ali com relação à reação descrita no texto, como se você conhecesse a característica do tecido e soubesse que aquele componente está presente também no tecido de alguma forma. Então, tudo isso daqui é uma forma de resolver. Então, são questões, na verdade, que são aí interdisciplinares, tá bom? Elas não são questões, como a gente costuma dizer, questões puro sangue. Elas são questões que têm aqui uma mescla de conteúdos. Você está falando aí sobre a parte de biologia e química que se sobrepõe. Então, perceber essas questões interdisciplinares vai facilitar muito o teu desempenho na prova, tá? Porque você pode deixar um pouco daquele medo na hora de responder, puxa, não sei esse conteúdo. Não. Aqui você pode responder por duas matérias diferentes. Olha só que massa, né? Então, a mesma coisa aqui, esse mesmo padrão de questão, a mesma coisa, só mudando o tecido que era utilizado aí. No caso da primeira aí, é o tecido adiposo, porque é lipossolúvel. E a segunda questão aí de 2019 é o tecido ósseo, porque é o que tem mais cálcio, tá certo? Eu já resolvi essas questões em outro conteúdo aqui no canal, quando eu falei sobre as questões de histologia. Então, olha só, eu peguei questões de química da prova do Enem para trabalhar questões de histologia que caíram na prova do Enem. Então, questões que muitas vezes nem eram de biologia, tá vendo? Então, isso é interdisciplinaridade, tá? O que é que a gente precisa também estar atento com relação a esse contexto que a gente está vendo? Quando a gente olha para a bioquímica, quando a gente olha para a biologia está aí relacionada com a química, a gente pode lembrar dos conteúdos mais comuns que podem aparecer abordados em questões. Por quê? Porque o apelo químico dentro desses conteúdos ele é muito forte, tá certo? Então a gente tem aí uma grande necessidade de conhecimentos químicos, digamos assim, dentro do estudo desses conteúdos de biologia, tá? Então, por exemplo, aqui, quando a gente mescla a respiração celular com a termoquímica, principalmente no conhecimento ali de reações exotérmicas, endotérmicas, né, aquelas que precisam de energia ou elas liberam energia, assim por diante,
e a porrada de reações químicas que a gente tem acontecendo no processo de respiração celular, reações de oxirredução, reações ali, né, de força eletromotriz, um monte de coisa, tá? Então, tudo aí está interconectado. Então, é uma boa questão de interdisciplinaridade. Respiração celular com termoquímica. A parte da digestão bioquímica dos alimentos, então saber como as enzimas estão agindo sobre determinados compostos orgânicos, saber como alguns componentes químicos estão se dissociando ou algumas ações químicas como de detergência estão acontecendo para que algum tipo de material seja melhor degradado e assim por diante, tá? Então essas transformações químicas e o contexto de digestão bioquímica é muito palpável dentro da construção de questões interdisciplinares de biologia e química, tá? Excreção e solubilidade e genética e estrutura molecular. A parte de excreção não é segredo para ninguém. A parte de concentração da urina, a parte de diurese, né, ou seja, de diluição da urina, são pontos muito importantes. E a parte de genética e a estrutura da molécula, a estrutura carbônica, os carbonos ligantes, os carbonos, né, que tem ali uma maior capacidade de reação, que são reacionais, e assim por diante. Então a gente tem muitos vieses de exploração e de interconexão aí entre biologia e química quando a gente olha para esses conceitos mais comuns que acabam aparecendo nesse tipo de questão interdisciplinar. Eu até poderia adicionar um aqui, que foi esse que a gente trouxe, né? A parte de histologia, certo? Uma parte de histologia aqui e elementos químicos, certo? A parte de histologia e elementos químicos também é um ponto muito importante. Então já estou aí, ó, listando em tempo real para você. Aqui a gente vai falando e vai colocando. Vamos lá. Então, por fim, eu tenho um último direcionamento dentro dessa conjuntura de percepção das questões interdisciplinares, que é como você vai estudar isso. Professor, tá, eu já percebi que tem, o meu olhar está treinado para poder eu conseguir perceber essas questões dentro de contextos específicos, mas agora eu preciso entender, professor, como estudar para estar preparado ou preparada para esse tipo de questão. E é aí onde a gente entra nesse versus aqui, ó. Aplicações versus fundamentos, tá? Então, é muito importante, quando você está estudando química, você entender aquele fundamento da química e pensar numa aplicação da biologia, tá? E quando você estiver estudando biologia e vendo a realidade biológica dos processos, dos seres vivos, dos procedimentos, das técnicas, pensar no fundamento químico que aquilo tem. É como se a química explicasse o processo biológico e o processo biológico fosse uma aplicação daquele fundamento químico. É essa correlação que você precisa estar treinado para fazer, tá certo? Então, aplicações e fundamentos são os dois pontos dessa dupla que você deve correlacionar na hora de estar estudando. Então, quando você estiver vendo um assunto que, estou vendo um assunto de química, poxa, isso daqui é aplicado nesse conteúdo de biologia. Faz essa tabela, faz essa lista, puxa essa seta para você lembrar disso. Quando você estiver estudando lá as aplicações, estudando os processos biológicos, poxa, esse processo biológico aqui, ele depende dessa característica química aqui. Ele depende desse padrão de solubilidade, ele depende dessa polaridade e assim por diante. Então você começa a correlacionar os conteúdos. Aí você vai ter um olho treinado para interdisciplinaridade e aplicabilidade, que é o que o Enem mais ama cobrar da prova de naturezas, tá certo? É essa miscelânea de conteúdos que a gente tem relacionada com ciências da natureza, beleza? Então, eu espero que tenha ficado tudo muito claro com relação a toda essa discussão de interdisciplinaridade. A bioquímica está presente. Eu mostrei exemplos para você de questões de química que você poderia resolver facilmente no biologia, e não são as únicas, mas se você quer entender melhor sobre isso, eu tenho uma plataforma para te entregar 15 dias de graça, onde você encontra listas com esse tipo de questão, para eu mostrar para você que pela biologia dá para resolver. Então, resgata aqui seu acesso de 15 dias de graça e vem aprender biologia aqui dentro da M Academy, que você não vai se arrepender. E lembra, eu estou junto de você até o seu 15 de 15 em biologia. Eu fico por aqui, mas a gente se encontra já já. Então, cheiro no coração, ama a biologia e até nosso próximo encontro. Valeu!